Oi, gente, boa noite. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou mais de escrever, né? E falar pessoalmente, por isso que eu demorei tanto para é, fazer algum vídeo aqui e me manifestar diante de tudo isso que tem acontecido e que a mídia tem nos bombardeado tanto, né? O que eu gostaria de falar para vocês nesse momento, né? Esse é um momento difícil que a humanidade está vivendo, né? Não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade da Itália, não é uma exclusividade de país algum, não é exclusividade de pobre, de rico. Todos nós estamos sujeitos a todas essas mudanças que a pandemia está nos proporcionando, né? Eu demorei um pouco também por outros motivos, né? Assim como outros profissionais, não somente da área da saúde, mas profissionais que atuam nas mais diversas frentes, né? De serviços, do comércio, da indústria. Pensar em como a gente vai lidar com essa questão econômica, com o fato de ter que deixar o nosso trabalho de lado, se ver fechado no espaço, ainda que seja o seu espaço de amor, o seu espaço de afeto na maioria das pessoas, que é a casa, né? O seu espaço de segurança, de aconchego. Mas para vocês terem uma ideia, essa semana quando eu fui até a clínica, né, a minha clínica aqui em São Roque, para poder fechar meu espaço. E quando eu cheguei em casa, a sensação que eu tive é que parecia que eu não ia voltar para lá nunca mais. Deu uma angústia, uma tristeza. Eu sentei, eu chorei. E tô falando isso para vocês, não para que vocês usem o meu exemplo e nem para que vocês também entendam que nós, psicólogos, a gente sofre, a gente também se angustia, a gente também é, para refletir sobre a nossa própria vida o tempo inteiro. Nós somos humanos, né? E temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos problemas. E quando eu me vi naquela situação, eu percebi que para eu ajudar as pessoas, seja atendendo as pessoas online, como eu estou me dispondo a fazer, seja para produzir algum material que pudesse ajudar as pessoas a passarem esse momento, a sentirem menos a sua dor, eu também precisava lamber as minhas feridas e me recolher, né? A gente ouviu essa semana tantas coisas insanas, né? E tantas coisas sensatas, é, coisas que nos entristeceram, ver a realidade do que está acontecendo lá fora, perceber que essa realidade está cada vez mais próxima aqui dentro, identificar a falta de compreensão de muitas pessoas, o egoísmo, com muita tristeza que a gente viu o movimento de pessoas procurando se abastecer de uma série de produtos, sejam de dispensa, sejam materiais de higiene, sejam materiais até para promover a higienização correta frente a esse vírus que a gente está combatendo, né? E isso nos deprime bastante também, né? Mas também é uma oportunidade da gente refletir sobre como é que nós estamos caminhando, né? Cada atendimento que eu faço, cada palavra que eu escolho, cada gesto, cada abraço que eu dou, seja nas minhas pessoas próximas, sejam nos meus pacientes, né? Eles até costumam dizer que o abraço no fim da terapia às vezes é justamente o que faz com que eles se recomponham, se reestruturem e sintam que tem alguém ali por eles, né? Minhas atitudes, meus pensamentos, meu olhar, meus gestos, minhas palavras, elas têm que ser muito bem estruturadas para que eu pudesse estar aqui agora na frente de vocês conversando e me disponibilizando a ajudá-los a enfrentar esse momento, né? Então não podia ser de qualquer jeito, não podia ser
na hora que muitos me procuraram, não podia ser no calor também do meu sofrimento. Eu precisava digerir, né? A gente, historicamente, vem vendo a humanidade se destruir, se reconstruir de diversas formas, né? Mas dessa maneira tão grandiosa, tão perturbadora e principalmente tão dura, né? A gente tem dentro da história vários momentos, né? Não é exclusividade da nossa geração passar por isso, né? E as sociedades se reergueram, reconstruíram, mas a pergunta é, será que elas aprenderam com tudo que vivenciaram, né? Com tudo que eles é, tiveram de desafio, né? E de aprendizado possível, né? A gente pode ver as doenças se repetirem, né? Dentro do consultório, eu tenho muitas pessoas que estão deprimidas, eu tenho pessoas que têm síndrome do pânico, eu tenho pessoas que estão com transtorno de ansiedade, entre as mais diversas doenças, né? E a doença que a gente enfrenta hoje, apesar de ser uma doença principalmente física, né? Está nos acometendo de uma outra doença muito maior, que é essa ansiedade, essa depressão, todo esse momento em que a sociedade está se angustiando muito, né? Essa opressão no peito, que eu senti também. Eu senti no momento que eu fechei a porta da minha clínica, na insegurança de ver os meus filhos tendo que ficar trancados em casa, até no olhar torto de algumas pessoas, achando que a gente estava exagerando, né? Ao tomar esse tipo de atitude, gente próxima, gente conhecida, que achou que era apenas um exagero. Minha família, eu tenho, né, meus 3 filhos, meu marido, eu tenho sogro, sogra, tios, irmãos, né, enfim, meus familiares, meus amigos, tantas pessoas, e eu tive que me recolher também, né, dessas pessoas para proteger cada um deles, cada um com seu risco, com a sua dificuldade, com a sua propensão a desenvolver essa doença de maneira mais séria. A me recolher porque eu também sou do grupo de risco, eu sou hipertensa crônica, né? Tenho doença autoimune e tive que fechar meu consultório meio que às pressas a partir do momento que a gente começou a ver tantos casos aqui no Brasil, né? E até engraçado quando a gente tem um tempo para se preparar para as coisas, né? Não que seja mais fácil, mas é mais sóbrio. Mas quando a gente faz isso de uma hora para outra é mais doloroso, não dá tempo para a gente se preparar, né? Como muita coisa que a gente passa na vida. Mas meu objetivo não é contar a minha história, nem falar somente da minha dor ou de diminuir a sua. É chamar atenção para esse momento que a gente está passando, né? Eu recentemente andei lendo um livro aqui muito interessante, vou até compartilhar ele aqui com vocês, espera aí. Vocês vão me ver aqui no apoio dos meus papéis também, porque não é do hábito ficar fazendo vídeos, né? Então eu preciso de alguns recursos aqui para conseguir dar conta. Esse livro aqui, da Ana Cláudia Quintana, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Pesadão, hein? Pesadão quando a gente fala. Conta a história de uma médica que se deparou com a identificação na atuação dos cuidados paliativos de pacientes que estão enfrentando doenças terminais, né? E aí você pode estar pensando aí, né? Caramba, ela vai motivar a gente, ela vai deprimir mais, né? Só que vocês já pararam para perceber que a gente só aprende quando está na dificuldade? A gente não aprende na roda de bebida com os amigos, a gente não aprende no momento engraçado, a gente não aprende no momento de descontração. As nossas maiores experiências, os nossos maiores aprendizados são nos momentos de sofrimento, né? São nos momentos de dor. E muito do que eu vou falar para vocês até aqui, eu estou compartilhando dessa autora também. Foi um aprendizado para mim importante, porque a todo momento eu preciso me lembrar que eu não posso partilhar da dor do meu paciente,
senão eu não vou conseguir ajudá-lo. Que eu tenho que tomar cuidado com a minha compaixão ao atender, porque senão eu não vou conseguir ajudá-lo, né? Mas que sempre eu posso estar ali por ele, para ele, né? Para fazê-lo com que ele enfrente a dor que está passando, a doença que está sentindo, sofrendo, o momento muitas vezes perdido em que ele está vivenciando ali a sua vida, que eu possa ser alguém que o ajude, né, a buscar a luz, que ele vai em torno dessa luz para enfrentar a vida de uma maneira melhor, para proporcionar mudanças frente às dificuldades que ele está vivenciando, né? A gente se apega a muita coisa, né, gente? Roupa, bens materiais, carro, casa, tantas coisas, né? E a gente vendo hoje um alerta tão grande de que se a gente entrar num colapso como é previsto, você pode ter dinheiro, você pode ter convênio, ou você pode até estar dependendo do SUS. A gente vai estar igual nessa história toda, porque não vai dar conta de todo mundo. Principalmente se a gente for irresponsável, se a gente for pensar somente no que a gente quer e não se importar com o que é certo e o que é errado, e ficar por aí circulando, zanzando, expondo as pessoas, se colocando em risco também, né? Então a gente tem que lembrar que existe um momento em que nós somos todos iguais, né? Independente de religião, de cor, do quanto você tem na sua conta bancária, da profissão, do quanto você estudou. Nada disso faz diferença quando a gente está exposto a uma situação como essa, né? Mas tem uma coisa que a gente pode se diferenciar, sim, é a exercer o amor, ao exercer a compreensão, a compaixão, o olhar para o outro, né? A reclusão a si mesmo, né? Para de repente fazer uma pausa e reconhecer quais são os pontos em que você pode melhorar, né? A gente tem tão pouco tempo para parar, para pensar, para mudar as nossas atitudes. Vivemos numa correria tão desenfreada para ter, para conseguir, para ser, que não esquecemos simplesmente de olhar para si mesmo, né? De refletir sobre quem a gente está sendo como ser humano, né? A gente pode pensar que tudo isso que a gente está vivendo é uma forma que a natureza, que a vida, que o Ser Supremo, como você quiser chamá-lo, Deus, Jeová, Alá, quem quer que seja, né? Mas está fazendo a gente parar de verdade, para olhar para si mesmo e ver o que é possível para fazer as pazes com a gente, né? Se perdoar, perdoar os outros, né? Buscar se reconectar consigo mesmo, se reconectar com a natureza, se reconectar com a sua família, né? Quantas pessoas hoje, por necessidade, não está aqui nesse momento, eu não quero de maneira alguma parecer que estou julgando ninguém, não é isso, mas a gente às vezes nessa correria desenfreada do dia a dia, a gente se esquece dos nossos filhos para brincar com eles, para conversar com eles de verdade, né? A gente se esquece de ter momentos de conversa com esse ente superior, essa energia, esse ser que está ali por nós, né? Como quer que você queira chamá-lo. A gente se esquece de agradecer, né? E quantas pessoas que a gente não deixa de lado, né? Amanhã a gente marca um café, amanhã a gente conversa, eu te ligo, você me liga, e esse contato nunca acontece. E às vezes isso é com um familiar, né? É com um amigo, alguém que te fez bem e que você acabou deixando de lado porque deu prioridade para você, deu prioridade para sua correria, deu prioridade para o seu salário, o seu trabalho, né? E de repente vem a vida e nos freia e fala assim, peraí, será que você está dando atenção para as coisas certas, né? Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso, né? Tem um monte de estatística aí, vários especialistas falando sobre o que
pode ou não pode acontecer, pode ser gravíssimo, pode ser tranquilo, a gente não sabe. Nós não somos detentores do futuro. Mas de uma coisa que a gente é detentor é do nosso presente, né? Então, o que você pode fazer nesse momento que você está aí numa clausura social, né? Nesse momento em que você teve que se recolher à sua insignificância, né? Porque é isso que nós somos, insignificantes, efêmeros, passageiros. A gente não está aqui para sempre. O que você pode fazer, né? Então, a gente, claro, tem visto ações muito lindas, né? Hoje mesmo aqui no condomínio, uma moradora, Fernanda, né, estimulou as crianças a desenharem mensagens de mensagens positivas, mensagens de afeto, para tentar quebrar um pouco esse clima pesado que a gente tem vivenciado, muita notícia ruim, muita notícia fake que está alimentando a ansiedade das pessoas e a doença das pessoas, né? E as pessoas repassando sem pensar o que estão repassando. Mas, assim, não saber o que o futuro nos traz, mas saber que a gente tem um presente, nos possibilita uma mudança hoje, né? Então, o que a gente pode fazer para enfrentar esse momento, né? Der vontade de chorar? Chora, né? A gente não tem que ficar sendo forte o tempo todo. Converse com seus filhos, expliquem para eles o que está acontecendo, né? De maneira clara, na medida do entendimento de cada um, da idade de cada um. Organize suas coisas, aquelas que você sempre reclamava que não tinha tempo para fazer. Vai cuidar das suas plantas, vai curtir os seus bichinhos. Separa umas coisas para doação. Abre seu guarda-roupa, o dos seus filhos. Dá uma olhada em tudo aquilo que você não precisa e que com certeza tem outras pessoas que estão precisando, né? É um bom momento para isso. Lá na frente você vai poder fazer a sua boa ação, contribuir para outras pessoas também estarem bem, né? Procura não ficar indo no supermercado, enchendo o seu carrinho, ocupando espaço na sua casa, se preocupando somente com você. Se você tem dinheiro, se você tem crédito no seu cartão, tem pessoas que estão esperando receber o salário e que talvez nem recebam para conseguir comprar alimento para casa, né? Quantas pessoas que dependem do seu trabalho diário para ter o dinheiro para comprar comida, né? Os seus itens pessoais, a manicure, né? O profissional que está na linha de frente ali, que depende do dinheiro do momento, o dentista, eu como psicóloga eu recebo por dia, eu não tenho salário, né? E tantos outros, eu não vou saber, não vou lembrar nesse momento todas essas pessoas. No momento a gente só recebe por aquilo que ela faz naquele momento, né? E que vão parar, e que não vão poder fazer, né? A gente viu aí uma mudança muito grande com essa história do delivery. Isso está pondo em risco motoqueiros, está pondo em risco pessoas que estão confinadas em espaço para preparar os alimentos para vocês, né? Será que é a melhor atitude? Será que não é o momento da gente se virar um pouco em casa também, né? Ah, mas tem o comércio, né? O sustento dessas pessoas. A falência a gente consegue resolver, né? O óbito não. A morte não tem retorno, né? Quando ela acontece, não tem mais o que fazer. Pessoas que estão aí no supermercado, na linha de frente, nos caixas, sem luva, sem álcool, sem máscara, e atendendo cada um de vocês que às vezes chegam lá de mau humor porque a fila está grande, com raiva porque acabou um item que você foi procurar e não tem mais, e que de você não recebe nem um bom dia, nem o reconhecimento de que ela está ali, né? A gente precisa ser mais responsável, né? Esquecer um pouco também, ao mesmo tempo que você para pensar em si mesmo, esse parar para pensar em si mesmo deve fazer caber o espaço para olhar para o outro, né? Para reconhecer o outro, para entender a dificuldade do outro também. E
é isso por enquanto, né? Eu vou fazer alguns vídeos para vocês, vou conversar um pouco com vocês por aqui. Eu tô deixando o Skype da gente, né, disponível. Eu vou manter alguns atendimentos online, né? Infelizmente eu não vou poder fazer atendimentos gratuitos para todo mundo. Eu já me prontifiquei a fazer os atendimentos gratuitos para os profissionais de saúde da linha de frente, né? Que não tem nem cabimento a gente fazer qualquer tipo de cobrança. O maior suporte que a gente puder dar para eles, nós temos, somos obrigados a dar. Então, eu estou inscrita num grupo que a gente já se prontificou a fazer isso, né? Nós vamos ficar disponíveis para fazer esses atendimentos, mas nesse momento eu vou fazer um custo bem simbólico realmente, só para que as pessoas tenham um canal de escuta, um canal em que elas possam desabafar, em que possam ouvir algumas palavras de consolo, de apoio, de compreensão, né? Já que eu sou um profissional que posso fazer isso, né? E que tive estudo, tive essa oportunidade, tive esse aprendizado, tenho toda essa minha experiência clínica para poder ajudá-los, né? E fica a mensagem para que você nesse momento ame de verdade, agradeça, se reconecte com aquelas pessoas que você não fala há muito tempo, seja um familiar, seja um amigo, busque as pessoas, né? A gente não pode hoje estar presente nem próximos fisicamente, mas a gente tem hoje uma facilidade maravilhosa que é o ambiente virtual para nos auxiliar nisso. Então não deixa de lado, né? Aproveita esse momento e se reconecte, né? Com você e com as pessoas, né? É o meu recado, né? Meu apoio nesse momento. A gente vai se falando mais vezes ao longo da semana. Fiquem com Deus e que tenha paz aí no lar de cada um de vocês e principalmente aqui dentro, né? No coração, na mente, para que cada um de nós consiga enfrentar esse momento da melhor maneira possível.